Fala rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o N Cisa com vocês. Bora falar um pouquinho sobre o São Bernardo e o Catalá, né? Ricardo Catalá está preocupado com o clube do Remo e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Vamos conversar um pouco também sobre o time do São Bernardo, sobre como o nosso treinador deve entrar com o clube do Remo na segunda-feira. Hoje já teremos jogos da segunda rodada dessa fase final da Série C. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui com vocês. Antes disso, peço para você só se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber essas notificações. Chegando a marca aí, meus amigos, 40 mil inscritos, 2 camisas do Leão Azul para você. Deixa o seu like, compartilhe nossos vídeos, é muito importante para o crescimento do nosso canal Sem Interatividade, sempre comentando, compartilhando nossos vídeos. Esse vídeo, galera, é patrocinado pela K3 Play. Se você não fechou ainda o contrato com a K3 Play, meu amigo, preço especial, você vai acompanhar filmes e séries, tudo isso totalmente grátis, além, claro, dos jogos ao vivo, incluindo o Clube do Remo. Então, meu amigo, entre em contato com a galera da K3 Play. Telefone na tela para você aí. E esse vídeo também é patrocinado pela Coelho Esportes. Você não foi na Coelho Esportes ainda? Não. Então, entre em contato com a Coelho Esportes. Coloca a tela do seu celular, a câmera aqui para você nesse QR Code, para você entrar em contato com eles, para mais informações, para você comprar a camisa do Clube do Remo. Lembrando, promoção está terminando da camisa. Se você entrar em contato com eles, pode garantir sua camisa ainda hoje. Então, entre em contato com a galera da Coelho Esportes. Telefone na tela para você. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Rapaziada, bora conversar um pouquinho aqui sobre esse time do Clube do Remo, mas hoje, né, nós teremos 2 jogos pelo quadrangular final do outro grupo, do grupo C. Eu falei grupo A, grupo do Clube do Remo, né, mas é grupo B. Grupo B da Série B, o Clube do Remo, e tem um grupo C, que é o grupo do Atlético, que hoje enfrenta a equipe do Ipiranga, de Erechim. E teremos também um confronto entre o Ferroviária de São Paulo e a equipe do Londrina. Se o Atlético, por exemplo, vencer hoje em casa, o Atlético tá bem, né? O Atlético venceu o primeiro jogo fora. Se vencer hoje em casa a equipe do Ipiranga, o Atlético encaminha a sua classificação, porque são 6 pontos. E aí vai precisar ganhar mais 2 jogos, né? Então o Atlético já vai ter 3 jogos em casa ainda. Tem 3 jogos em casa ainda. Então o Atlético encaminhará a sua classificação. Tendo em vista isso, tenho 2 palpites para você nesse jogo. Atlético vence e também o jogo da Ferroviária contra o Londrina. Eu colocaria Londrina ou empate. Eu acho que o Londrina vai conseguir se recuperar perante a equipe da Ferroviária. Se você quer fazer a sua fezinha, NBet91, clica agora aqui, primeiro comentário fixado. Lembrando, se você depositar, o seu depósito de boas-vindas, se você depositar R$50, você tem mais 50 para fazer em apostas. Você pode fazer essa fezinha que eu falei aqui para você. Se você depositar 100, você tem mais 100 até R$500. Então, a NBet91 te dá aí esse primeiro depósito de boas-vindas. Primeiro comentário fixado, NBet91, faça a sua fezinha, faça suas apostas. Bora falar agora aqui sobre, né, o time do Remo, porque o nosso treinador, Rodrigo Santana, está com, né, uma dor de cabeça para escalar o time. Por quê? Quando eu falo dor de cabeça, já vou explicar aqui, porque a galera está me interpretando mal. Ontem, por exemplo, eu gravei um vídeo, né, falando sobre a não culpa, ou sim culpa, de Sérgio Papelinho e Tonhão, e teve gente falando que eu tava criticando, né, os caras. Eu não tava criticando os caras, eu apenas fiz um vídeo de reflexão. É porque ultimamente eu vinha criticando, eu até entendo esse seu ponto de vista, porque ultimamente eu vinha criticando muito essa diretoria do Remo, né, até porque motivos não me faltam para criticar eles. Mas de fato você tem razão quando você fala que críticas demais também às vezes atrapalham. E eu sei também o alcance que esse canal tem, pelo menos dentro da diretoria, dentro dos jogadores também, né, ali dentro dos jogadores não, dentro do ambiente dos jogadores, né, que alguns deles assistem aí também. Tenho certeza que eles gostaram do último vídeo, porque eu elogiei praticamente todos. Então, sim, você tem razão, mas ontem não foi um vídeo de crítica, tá? Espero que você tenha compreendido isso. Se você não compreendeu, assista o vídeo de novo que você vai compreender. Bom, sobre o nosso time, né, a dor de cabeça, boa dor de cabeça que eu falo, é o seguinte, nós vamos ter a volta de 2 jogadores. Vamos ter a volta do Liger, que deve voltar para a zaga, o Bruno Bispo deve voltar para o banco de reservas, e também teremos a volta do Bruno Silva. O Rodrigo Santana falou sobre a volta do Bruno Silva, disse que é muito importante, que é um jogador
que ajuda bastante, voluntarioso, né? Corre o jogo todo. O Bruno Silva tem um preparo físico mesmo de tirar o chapéu. Um jogador que lembra muito o Bruno Silva no preparo físico é o Ralf, que tá no Vila Nova. É outro jogador também que, meu amigo, corre o jogo todo. Impressionante. Impressionante. Então, às vezes, idade é só um número. E pro Bruno Silva, isso também vem se mostrando. Porque é um cara que corre o jogo todo. Que tá em cima da jogada o jogo todo. E o Bruno Silva fez falta nesse jogo. Por incrível que pareça, a gente ganhou o jogo. Mas o Bruno Silva fez falta no meio de campo do Clube do Remo. Porque em alguns momentos o Botafogo, ele recebeu a bola no meio de campo ali sem uma certa marcação. Né? Se você aí acompanhou o jogo, você vai entender o que eu tô falando. Em alguns momentos o time do Botafogo, ele não conseguiu, né, criar jogadas, por mais medo mesmo, temor da atmosfera que estava ao redor, a torcida do Clube do Remo. E se você acha que isso não faz diferença, faz sim. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Mas o Botafogo recebeu, né? Alguns jogadores do Botafogo, o Silas, por exemplo, no meio de campo, recebeu algumas bolas livres. Que se o Bruno Silva tivesse ali, provavelmente ele teria dificuldade para dominar aquelas bolas, para conseguir, né, criar alguma coisa por ali. Então, a volta do Bruno Silva, ela é importante. Eu concordo plenamente com o nosso treinador. Eu concordo plenamente com o treinador Rodrigo Santana. Mas, sobre essa volta do Bruno Silva, o que dá a entender, e eu, pelo menos, o pouco que eu consigo compreender referente a isso, é que ele deve voltar para o time titular. E aí a pergunta que fica é a seguinte: quem entrou no lugar do Bruno Silva foi o Rodrigo Alves. E o Rodrigo Alves, na minha opinião, se ele não foi o melhor jogador em campo, ele foi um dos melhores. Porque ele participa ativamente do jogo. O primeiro gol é um cruzamento milimétrico dele pro Pedro Vitor, absurdo, né? A finalização do Pedro Vitor também contou muito, né? Porque se fosse um outro atacante ali, que eu não vou citar o nome, mas você sabe muito bem quem é, até porque tem gente que morre de amores por ele, tinha isolado aquela bola. E o Pedro Vitor fez o gol. Então, é óbvio que o Rodrigo Alves teve uma participação muito grande nesse jogo. E nós temos o Ítalo. Pedro Vitor não sai desse time, né? Pelo amor de Deus. Pedro Vitor, Jaderson e Pavani não saem do time titular do Remo. Assim como na defesa o Rafael Castro, assim como no gol o Marcelo Rangel. Esses jogadores não saem do Remo, né? E eu falo até mesmo do Diogo Silva também, do Raimar nas alas. Inclusive sobre o Raimar a gente vai conversar daqui a pouco também sobre isso. Então, quem vai sair? Rodrigo Alves ou Ítalo? Conhecendo o Rodrigo Santana como eu conheço, ele não vai abrir mão de um centroavante. Ele não abre mão daquele cara ali centralizado mais à frente. Ele não abre a mão. Não abre. A tendência é que o Rodrigo Alves deixe o time titular. Eu não tiraria o Rodrigo Alves. Eu não tiraria. Eu tiraria o Ítalo. Até porque o Rodrigo Alves, na marcação, ele ajuda. O Ítalo não. E talvez o Remo precise um pouco mais de marcação nesse jogo do que propriamente nos outros jogos. Mas vamos ver aí o que o nosso treinador vai armar para esse jogo. Mas vocês lembram, né? A gente jogou sem centroavante, por exemplo. Abre aspas, né? Porque o Jadson fez essa função. Não fez tão bem, mas fez essa função contra o Confiança. Vocês lembram? Mas ele jogou com um cara centralizado ali. Ele pode pegar o Rodrigo Alves e colocar ali também. Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho até que o Rodrigo Alves ele tem uma boa finalização de fora da área. Ele é um cara ali que sabe se posicionar dentro da grande área. Então, eu sinceramente tentaria essa opção. Não dá para abrir mão de um cara como o Bruno Silva, na fase que o Bruno Silva tá e como ele se encaixou nesse meio de campo do Remo. Mas também não dá para abrir mão, né, de um jogador como o Rodrigo Alves. Pelo menos é a minha opinião, pelo que o Rodrigo Alves jogou. Rapaziada, antes da gente falar sobre o São Bernardo, eu quero só aqui te falar uma coisa. Eu sei que isso aí não tem importância nenhuma para você, mas se você quiser me mandar um presente hoje, eu agradeço. E o Pix está aqui na tela, tá? Quiser mandar qualquer valor aí no Pix. Hoje eu estou fazendo 28 anos de idade, de vida. Se você quiser me mandar um presente aí, aqui tá o QR Code para você e a chave Pix também, tá? Então, se você quiser mandar aí, é só mandar para esse nome lindão que vai aparecer aí na tela para você, tá bom? Já agradeço de antemão, muito obrigado por todo o carinho que vocês vêm me dando aí, vêm me tratando também com extremo carinho, extrema ali gratidão também. E agradeço muito a vocês também, cara. Muito, muito. Porque vocês fazem esse canal ser do tamanho que ele é. Então, se você quiser me dar um presente aí, me mandar um presente, não é obrigado, tá? Mas se você gosta do meu trabalho, gosta da minha pessoa, já manda aí, tá? O Pix está na tela para você. Se você quiser
mandar pelo QR Code, só colocar o QR Code. Se não, digita a chave que está aí na tela aí, que você também vai conseguir enviar. Rapaziada, sobre o time do São Bernardo, né? Ricardo Catalá anda preocupado com o Remo. Não só pelo crescimento do time azulino, né? Mas pelas deficiências que o São Bernardo apresenta. Lembra que quando o Catalá era treinador do Remo, o Remo sofria muito nas bolas aéreas? Pois é, o São Bernardo sofre do mesmo problema hoje. Então o Remo pode se aproveitar disso. É importante que o Remo treine bola parada essa semana. E treine também, né? Até para aproveitar mais os cruzamentos na área. Mas o Catalá anda preocupado também com as subidas dos laterais, principalmente do Raimar no lado esquerdo. É interessante a gente falar do Raimar, porque o Raimar começou com o Catalá. Perdeu o espaço, porque o Catalá queria que o cara marcasse e atacasse. Lembram que eu falava para vocês sempre sobre o Raimar e na época o Thales, nas duas laterais, que eles poderiam jogar melhor como alas, jogando com 3 zagueiros? E teve gente até que criticou, né? Não, porque 3 zagueiros é um time defensivo. Até, né, usei alguns exemplos de times que foram campeões com times com 3 zagueiros e não eram times defensivos, porque nem sempre você jogar com 3 zagueiros é motivo para você jogar recuado. Então, o Raimar jogava naquela época e sofria muito com as jogadas ali, principalmente os ataques pelo lado ali, porque o Raimar sempre teve essa deficiência de marcar. E aí, né, o nosso grande treinador Ricardo Catalá sacou ele e colocou o Natan. Depois o Ricardo Catalá foi demitido, né? Não teve tanta, posso dizer, tanto tempo, né, para continuar com o time, para implementar ali a filosofia dele. Ele foi demitido. Depois chegou o paraguaio, né? E o Raimar ficou de lado. O Raimar chegou até a figurar numa lista de dispensa. Vocês lembram? Teve uma lista de dispensa aí que saiu de fato com o nome do Raimar. Só que nenhum clube se interessou em contratar o jogador de 23 anos. E aí, o Remo contrata o Rodrigo Santana. E a primeira escolha do Rodrigo Santana é a seguinte: vou jogar com 3 zagueiros e Raimar vai jogar na ala esquerda, porque ele é muito bom ofensivamente. Raimar já começa fazendo gol. E o Raimar, por mais que às vezes eu veja ele com um pouquinho de preguiça em campo, mas ele é um jogador que vem se notabilizando como um bom ala pela esquerda. E isso preocupa o treinador Ricardo Catalá. Por quê? O Catalá deve dobrar a marcação por ali, pela ala esquerda. Então o Diogo pode ser acionado mais pela ala direita. Mas o Ricardo Catalá vai querer dominar o meio de campo. Ele vai querer fazer isso. Ele vai querer ter o domínio de meio de campo. E é isso que vai fazer a diferença. É por isso que eu falo que tem que colocar o Bruno Silva ali. O Remo tem que ter mais número ali. Porque a gente tem 2 alas que atacam bem e que, se receberem bolas em condições, eles vão deixar os nossos atacantes em condições de fazer gols. Então você pode ter certeza que a preocupação do Catalá é válida. Então o Catalá deve fazer ali modificações no time para justamente parar esse ímpeto pelas alas do clube do Remo, principalmente a ala esquerda com o Raimar. Então, o Remo precisa montar uma estratégia, o Rodrigo precisa pensar nessa estratégia de já colocar um time mais ofensivo ali pelas alas. Porque o Ricardo Catalá, o nosso treinador, já está pensando nisso. É óbvio, né? Teremos ainda mais um dia e meio de preparação. O Remo, se eu não me engano, viajou já, né? Ou viaja hoje para São Paulo, para jogar na segunda-feira contra o São Bernardo e quem sabe não já voltar de maneira encaminhada com a classificação. Uma vitória lá, assim como eu falei do Atlético no início do vídeo, se o Remo vencer lá em São Paulo, o Remo vai estar com um pé já na Série B do Campeonato Brasileiro. Por que, Wayne? Porque vai precisar vencer apenas os 2 jogos que restam jogando em Belém para conseguir o acesso. 12 pontos, você consegue o acesso. Se empatar, também não vai ficar ruim. O Remo precisando vencer os 2 jogos em casa e somar mais um ponto fora, sobe, porque 11 pontos também é garantido. Se perder, aí o Remo vai ter que começar tudo de novo, vai ter que vencer em casa, vai ter que buscar, né, um ponto fora. O Remo tem que pontuar fora de casa, seja nesse jogo contra o São Bernardo, seja no próximo jogo contra o Volta Redonda, seja no último jogo contra o Botafogo da Paraíba. Tá? O Remo precisa pontuar fora de casa. Mas quem sabe a gente não pode já encaminhar nossa classificação vencendo esse jogo. Vai ser difícil, não vai ser fácil. O Catalá é um técnico estrategista e conhece o elenco do Remo, mas também os nossos jogadores conhecem o treinador. Eu tenho certeza absoluta que eles já passaram todo o check-up ali, todas as informações necessárias
pro nosso treinador Rodrigo Santana referente como o Catalá trabalha e o que o Catalá vai fazer. Porque se eu já tô sabendo que o Catalá tá preocupado com o Raimar, tenho certeza que o Rodrigo Santana também. Então deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.